O som não vinha alto. Mesmo assim, parecia ocupar toda a casa. Tic-tac, tic-tac. O relógio marcava os segundos com uma precisão cruel, como se tivesse consciência do que estava prestes a acontecer. Em algum ponto invisível do andar superior, um monitor cardíaco respondia com bips curtos, metálicos, repetitivos. 2 ritmos diferentes, um contando o tempo, o outro tentando provar que ainda existia vida. Eduardo Moreira ficou parado no centro da sala, sem saber exatamente há quanto tempo não se movia. A luz da tarde atravessava os vidros enormes da mansão no Morumbi, dourando os móveis caros, refletindo nos quadros abstratos, deslizando pelo chão de mármore impecável. Tudo parecia bonito demais para aquele momento. Bonito demais para uma despedida. O ar tinha um cheiro estranho, uma mistura de desinfetante hospitalar com o perfume amadeirado que ele usava todos os dias. Um cheiro que não combinava com casa, com lar, com infância. Menos de 1 hora, dissera o médico, minutos antes, em voz baixa, direta, sem rodeios. O corpo dele está desistindo. 1 hora. Eduardo repetiu esse número em silêncio, como se pudesse entendê-lo melhor assim. 1 hora era tempo suficiente para fechar negócios milionários, para atravessar a cidade de helicóptero, para decidir o futuro de centenas de pessoas com uma assinatura. Mas não era tempo suficiente para salvar o próprio filho. Ele caminhou até a janela. Lá fora, São Paulo seguia viva. Carros buzinavam. Pessoas atravessavam ruas apressadas. O sol começava a descer, tingindo o céu de laranja. O mundo continuava funcionando com uma indiferença quase ofensiva. Por dentro, tudo em Eduardo estava parado. No andar de cima, Lucas lutava para respirar. O menino de 8 anos estava deitado em uma cama improvisada no antigo quarto de hóspedes. Tubos, fios, aparelhos emprestados de um hospital particular ocupavam o espaço onde antes havia brinquedos guardados para visitas. O rosto de Lucas estava pálido, os lábios secos, o peito subindo e descendo com dificuldade, como se cada respiração fosse uma decisão consciente. Eduardo entrou devagar, quase com medo de que o chão fizesse barulho demais. Sentou-se ao lado da cama. Segurou a mão pequena do filho. Estava fria. "Ah, o papai tá aqui, filho", disse, a voz mais baixa do que ele esperava. "Eu tô aqui." Lucas abriu os olhos com esforço. Eram os mesmos olhos da mãe. O mesmo castanho claro, agora opaco, cansado. "Pai", murmurou. "Não fica triste." Eduardo sentiu algo se partir dentro do peito. Não chorou. Ainda não. Apenas apertou a mão do menino, como se pudesse transferir força pelo toque. "Você vai ficar bem." Mentiu, sem convicção. Lucas respirou fundo, com dificuldade, e sorriu de leve. "Oh", a mamãe disse, "que o céu não dói." A frase caiu no quarto como um golpe silencioso. A esposa de Eduardo havia morrido 2 anos antes. Um câncer rápido, impiedoso. Desde então, a casa nunca mais fora a mesma. Lucas nunca mais fora o mesmo. E Eduardo? Eduardo tinha seguido trabalhando. Reuniões, viagens, contratos. Como se a rotina pudesse anestesiar a dor. Agora, nada anestesiava mais nada. O médico apareceu à porta, hesitante. Não precisava dizer nada. O olhar bastava. O tempo estava acabando. Eduardo levantou-se. Andou pelo quarto, passou a mão pelos cabelos, respirou fundo. Seus olhos pousaram nos aparelhos, nos números piscando na tela, naquele traço frágil que insistia em subir e descer. Tudo aquilo era moderno, caro, de última geração. Ele havia pago o melhor. Sempre pagava o melhor. E mesmo assim, não era suficiente. No corredor, vozes baixas. A equipe da casa falava em sussurros,
como se o silêncio pudesse proteger alguém. Entre eles estava Ana. Ela segurava o pano de limpeza contra o peito, os dedos apertados com força. Não chorava alto. Apenas deixava as lágrimas escorrerem, uma após a outra, molhando o tecido simples do uniforme. Ana conhecia Lucas desde que ele aprendera a andar. Era ela quem cantava baixinho enquanto limpava o quarto. Quem trazia um copo d'água quando ele acordava de madrugada. Quem sentava no chão para brincar quando ninguém mais tinha tempo. Eduardo quase não a notava. Não por maldade, por hábito. Para ele, Ana sempre estivera ali, como a casa, como os móveis, como algo que fazia parte do cenário. Agora ela não conseguia se mover. O monitor apitou mais fraco, um intervalo maior entre um som e outro. Eduardo sentiu as pernas cederem. Ajoelhou-se ao lado da cama, apoiando a testa no colchão. Pela primeira vez em muitos anos, chorou sem tentar se controlar. Chorou baixo, contido, como se ainda tivesse vergonha da própria fragilidade. Eu devia ter ficado mais, murmurou. Eu devia... Não terminou a frase. Lucas respirava cada vez mais devagar. Ana, do outro lado da porta, fechou os olhos. Algo dentro dela se revoltou contra aquela cena. Não era justo. Não daquele jeito. Não para uma criança. Ela enxugou o rosto com as costas da mão. Respirou fundo e se afastou em silêncio. Seus passos ecoaram pelo corredor até a cozinha. Um lugar simples, iluminado por lâmpadas frias, onde o tempo parecia sempre passar mais devagar. Ana abriu uma gaveta, depois outra. As mãos tremiam. Do fundo, retirou uma pequena caixa de madeira, antiga, com marcas de uso. Hesitou por um segundo. Lembrou-se da avó, das histórias, das palavras ditas com fé simples, mas firme. Às vezes, filha, a gente não salva, mas a gente fica. No andar de cima, Eduardo voltou a olhar para o relógio no pulso. Um modelo caro, pesado, brilhante. Presente de um negócio fechado anos antes. O ponteiro avançava, impiedoso. Ele tentou ajustar a pulseira. Os dedos escorregaram. O relógio se soltou e caiu no chão, produzindo um som seco, definitivo. Ficou ali, sobre o mármore, funcionando perfeitamente, marcando o tempo que ele não podia mais comprar. Eduardo encarou o objeto por um instante longo demais. Depois, voltou o olhar para o filho, o coração apertado por uma pergunta que começava a se formar, lenta e dolorosa. E se uma hora não for tempo, mais escolha? O monitor apitou novamente, mais fraco, e alguém na cozinha decidia que não iria embora sem tentar. O corredor parecia mais estreito naquela tarde. Eduardo caminhava devagar, sentindo o peso do silêncio bater nos ombros como um casaco molhado. A cada passo, o som distante do monitor cardíaco atravessava as paredes e entrava nele sem pedir licença. Bip, bip. Não era alto, nunca era. Mas bastava. Ele passou pela porta do escritório, pelo quadro caro que nunca reparava de verdade, pela escada que descia para a cozinha. O cheiro de café frio misturado com produto de limpeza subia do andar de baixo. Um cheiro simples, humano, diferente do quarto onde tudo cheirava a hospital. Na cozinha, Ana estava de costas. O uniforme claro, o cabelo preso com pressa, as mãos apoiadas na pia. Ela não percebeu quando Eduardo entrou. Estava imóvel, como se o corpo tivesse esquecido o que fazer. A luz branca do teto desenhava sombras duras no azulejo. Nenhuma música. Nenhum rádio ligado. Só o som distante da casa respirando. Eduardo a observou por alguns segundos. Não por curiosidade, por estranhamento. Era como se estivesse vendo alguém que sempre estivera ali, pela primeira vez. Ana respirava fundo, tentando conter o choro. Quando levou a mão ao rosto,
Ele viu os dedos tremendo. Um detalhe pequeno, quase invisível, mas naquele momento impossível de ignorar. Ana, chamou, a voz rouca. Ela se virou assustada, enxugando o rosto rápido, como quem foi pega fazendo algo errado. Desculpa, senhor, disse baixinho. Eu já vou voltar para o quarto. Eduardo assentiu, mas não disse nada. Os olhos dele pousaram sobre a mesa, sobre a caixa de madeira antiga que Ana ainda segurava com força, como se fosse parte do corpo dela. O que é isso? Perguntou, sem dureza. Ana hesitou. Olhou para a caixa, depois para ele, depois para o chão. Uma coisa da minha avó, respondeu. Coisa velha. Eduardo deu de ombros. Em outro dia, não teria perguntado mais nada. Em outro dia, aquela resposta teria sido suficiente. Mas aquele não era outro dia. Sua avó morava com você? Perguntou quase sem perceber. Ana levantou os olhos, surpresa com a pergunta. Havia algo diferente no rosto dele. Menos pressa, menos distância. Morava, respondeu. Em Minas. Era benzedeira. A palavra ficou suspensa no ar, simples, carregada de um peso invisível. Eduardo não reagiu, apenas ouviu. Ela cuidava das pessoas da vila, continuou Ana, sem perceber que falava mais do que o normal. Quando não tinha médico, quando não tinha remédio. Às vezes funcionava, às vezes não. Mas ela sempre dizia que o mais importante era não ir embora. Eduardo sentiu um nó se formar no peito. Não comentou. Apenas assentiu levemente. Do andar de cima, o monitor apitou de novo. Um som irregular, mais espaçado. Ana fechou os olhos por um instante. Quando abriu, havia algo diferente ali. Não era coragem, ainda não. Era uma inquietação, uma recusa silenciosa. Ele gosta de ouvir histórias antes de dormir, disse ela de repente. O Lucas sempre gostou. Eduardo franziu a testa. Como você sabe? Ana sorriu de leve, um sorriso triste. Porque quando o senhor chegava tarde, eu ficava com ele. Ele pedia para eu contar histórias da minha avó, das estrelas, do céu. Eduardo engoliu em seco. A imagem do filho sorrindo com alguém que ele mal notava atravessou sua mente como um choque. Eu não sabia, murmurou. Ana não respondeu. Apenas apertou a caixa com mais força. O silêncio voltou a se instalar entre eles, pesado, denso. Eduardo respirou fundo e saiu da cozinha, subindo as escadas de novo. Cada degrau parecia mais alto, mais difícil. No quarto, Lucas dormia mal. O peito subia e descia com esforço. O médico ajustava um aparelho, concentrado demais para falar. Eduardo se aproximou da cama. Passou a mão pelos cabelos do filho. Eu tô aqui, repetiu, como se dissesse aquilo mais para si mesmo. O médico se virou. Senhor Eduardo. Começou, mas parou ao ver o olhar dele. Estamos fazendo o possível. Eduardo assentiu. Ele já conhecia aquela frase. Soava vazia. Soava definitiva. Quando o médico saiu, Eduardo ficou sozinho com o filho. Sentou-se. Observou o rosto pequeno, os cílios longos, a boca entreaberta. Pensou em quantas vezes estivera naquele mesmo quarto apenas de passagem. Quantas vezes dissera depois, depois. O monitor emitiu um som mais longo. Uma pausa que durou 1 segundo a mais do que o normal. Eduardo sentiu o coração acelerar. Não! Sussurrou. A porta se abriu devagar. Ana entrou, quase sem fazer barulho. Parou perto da parede, como sempre fazia. Mas algo nela estava diferente. A postura, o olhar. Não havia mais apenas medo ali. Senhor. Começou. A voz saiu trêmula,
mas firme o suficiente para continuar. Eu sei que o senhor não confia em mim. Eduardo se virou devagar. Não é isso. É sim, disse ela sem agressividade. Eu sei o meu lugar aqui. Ele ficou em silêncio. Ana deu um passo à frente. Apenas um. Mas eu não consigo ficar parada vendo ele assim. Continuou. Eu não consigo ir embora sabendo que não tentei. Eduardo sentiu a irritação subir, misturada com desespero. Ana, isso não é hora pra... Começou. Ela abriu a caixa. Dentro, um pequeno frasco de vidro refletiu a luz fraca do quarto. Algo simples, antigo, quase frágil demais para estar ali. Eu não prometo nada, disse ela, rápido, antes que ele pudesse interromper. Eu só peço uma chance, uma. O monitor apitou de novo, mais fraco. Eduardo olhou para o frasco, depois para o filho, depois para Ana. Por um instante, viu apenas a funcionária, a ajudante, a mulher que limpava a casa. Mas, naquele silêncio pesado, algo começou a rachar dentro dele. Talvez não fosse sobre confiar no que estava no frasco. Talvez fosse sobre confiar em alguém que nunca tinha ido embora. O monitor emitiu um som irregular, um intervalo maior, um aviso. Eduardo fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, o tempo parecia ter encolhido ainda mais. O que você quer fazer? Perguntou, a voz baixa. Ana respirou fundo. Deu mais um passo à frente. Eu quero tentar, respondeu. E pela primeira vez naquela tarde, Eduardo percebeu que a pessoa mais próxima do filho não era ele. Eduardo ficou olhando para o frasco como se aquilo fosse uma ofensa. Um vidro pequeno, transparente, simples demais para estar naquele quarto cheio de aparelhos caros. A luz fraca do abajur batia na superfície e devolvia um brilho tímido, quase envergonhado. Você quer fazer o quê? Repetiu ele, a voz presa. Ana manteve o frasco na altura do peito, com as duas mãos, como quem segura algo sagrado e perigoso ao mesmo tempo. Eu quero tentar, disse sem elevar o tom. Só isso. O monitor apitou. Um som curto. Depois, um silêncio que pareceu longo demais. Eduardo sentiu o corpo reagir, como se alguém tivesse puxado o chão. A boca ficou seca. Ele olhou para Lucas. O menino estava com os olhos semicerrados, a pele tão pálida que parecia luz apagada. A respiração vinha em pequenas ondas, rasas, como se o peito tivesse esquecido o caminho. Eduardo voltou o olhar para Ana, e a irritação voltou, não pura, mas misturada com medo. Você tem ideia do que está dizendo? A voz dele saiu mais forte agora, cortando o ar. Tem médicos aqui, equipamento, ambulância a caminho. Isso é loucura. Ana engoliu em seco. O queixo tremeu, mas ela não recuou. Eu sei, respondeu. Eu sei que o senhor acha que eu sou só a moça que limpa. A frase doeu mais do que Eduardo esperava. Porque era verdade. Porque naquele instante, ele não conseguiu negar. O silêncio entre os dois ficou pesado, quase físico. Eduardo sentiu o peito apertar com um orgulho antigo, um reflexo automático. Ninguém decide nada aqui sem mim. Era o mesmo orgulho que o fez vencer em reuniões, calar adversários, dominar mesas cheias de gente. Mas aquele quarto não era uma mesa de reunião. E Lucas não era um contrato. O monitor fez um som diferente. Uma falha curta, um tremor no ritmo. Eduardo virou o rosto para a tela, como se aquilo pudesse responder por ele. Ana deu um passo, lento, respeitoso. Parou a uma distância segura, sem invadir. Senhor Eduardo, a voz dela ficou menor. Eu não estou pedindo para o senhor acreditar no frasco. Eu estou pedindo para o senhor acreditar
no desespero de uma pessoa que ama uma criança. A palavra ama entrou no peito dele como um golpe. Eduardo apertou os dedos na grade da cama com força. Olhou para o filho. Lembrou-se de uma manhã antiga, Lucas com a mochila nas costas, chamando pai no corredor. E ele respondendo sem virar o rosto: "Depois, filho. Agora não. Depois." Como se depois fosse garantido. Ele sentiu uma onda de culpa tão grande que quase teve vontade de sair do quarto e vomitar. Em vez disso, ficou. Respirou fundo. Tentou pensar como sempre pensava. Rápido, racional, calculando o risco. E então percebeu o absurdo. Não havia mais cálculo. O risco já estava ali. O pior já estava ali. Ele olhou para Ana de novo, pela primeira vez, sem raiva, com um medo nu. "E se isso piorar?" perguntou, a voz quebrada. "E se eu deixar você fazer isso e ele não conseguiu terminar?" Ana baixou os olhos por um instante. A mão dela tremia no frasco. "Eu vou carregar isso comigo pro resto da vida", disse, simples. "Mas eu já vou carregar de qualquer jeito se eu não tentar." Outro apito. Mais fraco. Um intervalo maior. Eduardo sentiu o tempo apertar como um nó no pescoço. Do corredor, passos apressados. O médico falou com a enfermeira em voz baixa, organizando coisas, fazendo ligações, como se o mundo inteiro se preparasse para o fim. Depois, a porta fechou de novo e ficou só ele, o filho, e Ana. Naquele silêncio, Eduardo percebeu algo que nunca tinha percebido. A casa parecia menor quando o dinheiro não podia ajudar. O ar estava frio. O cheiro do desinfetante grudava no fundo da garganta. A luz da tarde, que antes parecia bonita, agora parecia errada, dourada demais para uma despedida. Eduardo puxou uma cadeira e sentou, como se o corpo tivesse desistido de lutar sozinho. Ele olhou para Lucas. O menino moveu os dedos, uma tentativa pequena, quase imperceptível, como se procurasse a mão do pai no escuro. Eduardo segurou. "Filho", sussurrou inclinando-se. "O papai tá aqui." Lucas abriu um pouco mais os olhos. O olhar dele parecia flutuar, indo e voltando. "Ah, tô cansado", disse, tão baixo que quase não saiu. Eduardo sentiu as lágrimas finalmente subirem sem pedir permissão. Não era choro bonito. Era um choro contido, engasgado. Um choro de homem que sempre segurou tudo e agora não segurava mais nada. Ele virou o rosto para Ana. O que tem nesse frasco?" perguntou. Ana respirou, como se pedisse autorização a si mesma para falar. "Minha avó chamava de último sopro", respondeu. "Um preparo de ervas, coisa de roça. Ela usava quando alguém estava indo embora. Nem sempre dava certo, mas às vezes a pessoa voltava a respirar." Eduardo quis rir de nervoso, quis gritar que isso era absurdo, quis mandar ela sair, mas então o monitor apitou de novo, mais espaçado, como um lembrete de que o absurdo maior era aceitar o fim sem mover um dedo. Ele olhou para o relógio caído no chão. Ainda podia vê-lo ali perto da porta, de lado, marcando segundos com a mesma calma cruel. O orgulho dele tentou resistir. Mas o amor não tinha mais paciência. Eduardo fechou os olhos por um instante. Quando abriu, o olhar estava diferente. Não era confiança, era rendição. Se houver uma chance, disse quase sem voz. Ana prendeu a respiração. Eduardo levantou os olhos para ela. E pela primeira vez, ela viu o homem por trás do empresário. Um pai desesperado. "Faz", ele completou. "Faz agora." Ana levou a mão à boca por um segundo, como se segurasse um soluço. Depois assentiu.
Não sorriu, não comemorou. Apenas se aproximou da cama com cuidado, como alguém que pisa num chão rachado. Eduardo se afastou um pouco, dando espaço. Observou cada movimento dela. A forma como abriu o frasco devagar, como se o barulho pudesse quebrar a esperança. Como ajeitou a cabeça de Lucas com delicadeza. Como encostou a palma da mão na testa do menino por um instante. Ela sussurrou algo, uma oração curta, quase sem som. Fica só mais um pouco, murmurou. Não se sabia se para Deus, para o menino ou para a própria vida. Eduardo assistiu, incapaz de piscar. Ana inclinou o frasco. 2, 3 gotas. Pequenas demais, simples demais. Lucas engoliu com dificuldade, a garganta fazendo um esforço mínimo. Depois ficou imóvel de novo. O quarto segurou o ar. 1 segundo. 2, 3. O monitor continuou com o mesmo ritmo fraco, arrastado, ameaçando parar. Eduardo sentiu a esperança nascer e morrer no mesmo lugar. A garganta dele apertou. A mão dele escorregou da grade da cama para o lençol. Não, ele sussurrou, e a palavra saiu como um pedido infantil. Os olhos dele correram para o rosto do filho. Lucas não se mexeu. O monitor fez um som longo demais. Um vazio que parecia abrir um buraco no mundo. Eduardo não aguentou. Acabou, disse num sopro, como se admitir fosse a última forma de proteção. Ele... E então? Bip. Um som curto. Firme. Eduardo congelou. Bip. Outro. A tela do monitor piscou. Uma linha que estava quase se rendendo. Subiu um pouco. A respiração de Lucas falhou. E voltou. Eduardo levou a mão à boca, como se não acreditasse no próprio ouvido. Os olhos se encheram de água tão rápido que ele mal enxergava. O peito dele apertou de um jeito que não era só dor, era choque. Doutor! Ele gritou, a voz rasgando a casa inteira. Doutor, vem rápido. Ana ficou parada ao lado da cama, tremendo inteira, com o frasco ainda na mão. Ela não dizia eu consegui, não dizia nada. Só olhava para o menino como quem vê um milagre que não pediu para ser dela. E naquele instante, Eduardo entendeu algo sem precisar de palavras. A pessoa que ele mal via tinha acabado de devolver luz ao quarto mais escuro da casa. A porta se abriu com força, passos correndo, vozes subindo. E o monitor, agora mais firme, parecia acompanhar como um coração que finalmente decidira ficar. O quarto virou um redemoinho, porta batendo, passos correndo pelo corredor. A enfermeira falando números, o médico pedindo espaço, alguém puxando um carrinho de equipamentos, fios deslizando pelo chão como raízes, procurando onde se prender. Mas Eduardo só via uma coisa, a linha no monitor. Ela subia e descia, pequena, frágil, viva. Deixa eu ver. O médico murmurou, aproximando o estetoscópio do peito de Lucas, os olhos arregalados como se o corpo dele tivesse sido pego no meio de um erro da realidade. Isso não faz sentido. Eduardo segurava a mão do filho com tanta força que os dedos ficaram brancos. Não por medo de machucar, por medo de soltar e acordar em outro mundo. Ele tá? Eduardo tentou perguntar, mas a frase se quebrou no meio. A garganta parecia fechada. O médico levantou o olhar devagar e, por um segundo, a expressão dele mudou. Não era alívio total, era surpresa. Era um não posso prometer, mas... Ele estabilizou. Disse, enfim, com cuidado. O corpo respondeu. Ainda é cedo, mas... Ele está voltando. A palavra voltando atingiu Eduardo no peito como o ar depois de quase se afogar. Ele não pensou. Não controlou.
Só caiu de joelhos ao lado da cama, como se as pernas finalmente tivessem entendido o peso do que estava acontecendo. O som que saiu dele não parecia humano. Era um choro preso há anos, um choro que não sabia o caminho e, mesmo assim, encontrou a saída. Obrigado, ele repetia, sem saber para quem. Obrigado, obrigado. Ana estava encostada na parede, invisível de novo, com o frasco vazio na mão. O braço tremia. O rosto estava molhado, mas ela não se mexia. Era como se, agora que o impossível tinha acontecido, ela tivesse medo de respirar alto e quebrar tudo. A enfermeira ajeitou os lençóis. O médico deu instruções, falou de exames, de transporte para o hospital. Tudo muito técnico, muito rápido, como se precisassem cobrir a cena com rotina para não chamar de milagre. Eduardo ouviu, mas ao mesmo tempo não ouviu. O mundo inteiro dele cabia naquela mão pequena, apertando de leve a dele. Quando a equipe saiu por um instante para preparar o próximo passo, o quarto ficou mais silencioso, ainda com tensão, ainda com urgência. Mas já não era o silêncio de despedida. Era o silêncio de quem fica esperando. Eduardo levantou devagar. Olhou para Ana. A sensação era estranha, como se ele tivesse que reaprender a enxergar. Ana, chamou, baixo. Ela deu um passo na direção da porta, achando que era ordem para sair. Não, ele disse rápido, e a palavra saiu quase áspera, não por raiva, mas por desespero de não perder ninguém de vista. Fica. Ana parou. Eduardo respirou fundo, tentando encontrar a voz certa. Ele era bom em falar com investidores, com políticos, com jornalistas, mas não com gente de verdade dentro do próprio quarto. O que você fez, começou. Eu vi, eu ouvi, o monitor, e ele engoliu em seco. Os olhos desceram para o frasco vazio. Eu não tenho como pagar isso. Ana arregalou os olhos, como se a frase tivesse sido um golpe. Senhor, eu não... Eu sei. Ele interrompeu, mais suave agora. Eu sei que você não quer nada. A pausa entre eles foi curta, mas carregada. Eduardo olhou para Lucas, depois para Ana, e percebeu algo que o feriu de um jeito diferente. Ele tinha passado anos sendo o dono da casa, sem ser o dono do afeto dentro dela. Você ficou, disse ele quase num sussurro. Quando todo mundo já estava se preparando para ir embora. Ana baixou a cabeça, apertando o frasco com força, como se aquilo fosse proteção. Eu gosto dele, respondeu, simples, sem enfeite. Ele é uma criança. Eduardo sentiu vontade de pedir desculpas por todos os anos em que tratou aquela simplicidade como se fosse pouca coisa. O médico voltou e pediu que Eduardo acompanhasse o transporte. A movimentação recomeçou. Mais equipamentos, mais gente, mais ordens. Lucas foi cuidadosamente colocado na maca, coberto até o peito. Os olhos dele abriram por um segundo, confusos, cansados. Eduardo se inclinou perto do rosto do menino. Eu tô aqui, filho. Eu vou com você. Lucas piscou devagar, como se cada movimento fosse pesado, e os olhos dele se deslocaram para Ana, que estava ao lado, quieta, segurando a própria respiração. A voz do menino saiu fina, quase um fio de vento. Ela não foi embora, papai. Eduardo congelou. Não foi ela me salvou. Não foi ela é mágica. Foi isso. Ela não foi embora. A frase atravessou Eduardo como se alguém tivesse acendido uma luz num lugar que ele nunca tinha visitado dentro de si. A maca começou a se mover pelo corredor. Eduardo acompanhou. Ana ficou para trás por um instante, como sempre ficava, como se não tivesse direito de andar na mesma velocidade. Eduardo percebeu.
e parou. O corredor estava cheio de gente, mas naquele segundo, tudo ficou em câmera lenta. O som das rodas, o brilho das luzes no piso, o eco do monitor portátil marcando um ritmo firme. Eduardo virou e voltou 2 passos. Chegou até Ana. Olhou para ela como quem encara uma verdade que dói. Você vem, disse. Ana regalou os olhos, sem entender. Senhor, eu... Você vem com a gente, repetiu sem discussão. Não era ordem de patrão. Era decisão de pai. Ana hesitou, o peito subindo e descendo rápido. Ela parecia pequena demais naquele corredor grande demais. Eduardo estendeu a mão. E Ana, depois de um segundo que pareceu uma vida, segurou. No elevador, o espelho refletiu os dois. Um homem de terno amassado, olhos inchados, e uma mulher de uniforme simples, mãos trêmulas. 2 mundos que nunca tinham se tocado de verdade. Até aquele dia. Lá fora, a noite de São Paulo já tinha caído. O ar estava frio. A rua brilhava molhada, como se tivesse chovido sem que ninguém percebesse. A ambulância esperava com as portas abertas. Luzes vermelhas piscando no ritmo do caos. Eduardo entrou primeiro e ajudou Ana a subir, instintivamente, como se fosse a coisa mais natural do mundo. O motorista fechou as portas. O barulho seco do metal selou o espaço. Dentro, o som do monitor portátil continuava firme. Bip, bip, bip. Eduardo sentou ao lado de Lucas, segurando a mão do filho. Ana ficou do outro lado, sem saber onde colocar os olhos, onde colocar o corpo, como se ainda estivesse pedindo licença para existir. Eduardo olhou para ela e, pela primeira vez, disse uma frase sem dinheiro, sem status, sem proteção. Obrigado por ficar. Ana mordeu o lábio. As lágrimas voltaram, mas ela não fez barulho. Só assentiu, como quem não quer tomar o lugar de ninguém. A ambulância arrancou. As luzes da cidade correram pelas janelas. E no meio daquele movimento todo, Eduardo sentiu uma coisa estranha, quase calma. Ele não queria mais correr para lugar nenhum que não fosse aquele. O celular dele vibrou no bolso. Provavelmente, alguém do trabalho. Um diretor. Um contrato. Qualquer coisa que antes seria urgente. Eduardo nem olhou. Com a mão livre, tirou o aparelho do bolso e desligou. O silêncio que veio depois não foi vazio. Foi escolha. Ele se inclinou e encostou a testa na mão do filho, fechando os olhos por um instante, como se finalmente soubesse rezar sem palavras. Do lado de fora, a chuva fina começou a bater no vidro, desenhando linhas pequenas que corriam para baixo, como lágrimas que não precisavam mais ser escondidas. E no reflexo da janela, por um segundo, Eduardo viu algo que nunca tinha visto no próprio rosto. Alguém que, pela primeira vez, tinha decidido ficar.